telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Em primeiro lugar, agradeço os e-mails que tenho recebido, as sugestões, as orientações. Tenho lido, procurado ler melhor, com cuidado, com carinho, e queremos sempre melhorar o nosso programa, porque é um programa da Rede Vida eminentemente evangelizador. E evangelizador diretamente através do estudo e da compreensão da palavra de Deus. Mas gostaria também que este estudo ajudasse a levar a oração, ao contato e à intimidade com Deus. Não é verdade? Isso é a finalidade. Importantíssimo, né? Sem o qual também não haveria razão disso. Né? Não haveria razão, não. Primeiro nós cremos e depois nós colocamos a inteligência a serviço do que cremos. Exatamente. Então, nós paramos, se não me falha a memória, no versículo 59. Você pode relê-lo mais uma vez. É um versículo bem curto, né? Então estamos em João, capítulo 6, e vamos agora partir então do versículo 59. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Assim falou ele. E este versículo 59 é um arremate literário que o evangelista ou o redator final realizou do discurso longo de Jesus a respeito do pão da vida. Um discurso completo, porque Jesus se manifesta a si mesmo como pão da vida, primeiramente na sua palavra, na sua revelação, conforme a sabedoria do Antigo Testamento, e na segunda parte, nos versículos 52 em diante, já eucaristicamente. Portanto, nós temos aqui em João um tratado perfeito da Eucaristia. E sabe de uma coisa? Isto eu não teria dito ainda em vezes passadas. Nós, nos sinóticos e até mesmo em Paulo, a Eucaristia é sempre ambientada na morte de Jesus. Este evangelista retirou toda esta doutrina do ambiente seu natural, que é a morte de Cristo. É o único texto do Novo Testamento que não ambienta a Eucaristia na paixão e morte, que é o seu lugar natural. E um texto como este fez com que a Igreja compreendesse que a Eucaristia pode ser celebrada mais vezes por ano. Senão, se poderia ter a impressão de que a Eucaristia deveria ser celebrada uma só vez por ano, no aniversário da morte de Jesus. Tinha um pouco esse conceito, né, no início? Os quartodecimanos, que celebravam a Eucaristia no aniversário da morte de Cristo. Porém, este texto aqui, de si, diretamente, não tem a ver, não está ambientado na paixão. E um texto deste foi bastante influente na repetição da Eucaristia. E, de resto, é o texto que mais fala, que mais insiste no realismo da carne e do sangue de Jesus, mais do que os sinóticos. João bate muito mais nesta tecla. É preciso comer a carne, beber o sangue, o que deixou os judeus escandalizados, comer carne e, sobretudo, beber sangue. Não é? Bem, mas o versículo 59 que você leu é o arremate final. Agora, os versículos seguintes, 60 até o finalzinho deste discurso, até 70... 60 a 70, são um apêndice. Agora você vai ler e eu vou dar uma explicação interessante. Vai lendo devagar e eu vou fazendo as minhas intervenções. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la?
Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Bem, algo disto nós temos também nos sinóticos. Depois de um certo alvoroço ao redor de Jesus, um entusiasmo inicial, já houve esfriamento por parte de muitos. Marcos, Mateus, Lucas. Não houve só entusiasmo e entusiasmo crescente. Houve também esfriamento. Quando imaginaram que não era aquele o Galileu ou o Messias que esperavam, e aquele Galileu não iria levar longe demais as esperanças messiânicas, nacionalistas e materialistas deles. Continue. Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Este versículo aqui causou uma enorme discussão nos círculos protestantes. Zwinglio se apoiou nesse versículo aqui para dizer que a Eucaristia não deve ser entendida como presença real. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Portanto, este discurso do pão da vida deve ser entendido espiritualmente e não materialmente, não realisticamente. O Espírito vivifica, a carne para nada serve. Se Jesus disse antes, quem come a minha carne e bebe meu sangue, aqui vem dito que a carne para nada serve. É uma deprecação do que Jesus disse antes. Bem, você pode imaginar que resposta nós católicos podemos dar a Zwinglio e aos protestantes? Você entendeu bem a questão? Entendi a questão, mas a resposta não dá para falar assim de bate-pronto, não. Não? Bem, então eu diria que estes versículos 60 a 70 não se ligam a 50, literariamente, a 52 e 59. Não se ligam. Você pode ler os versículos, por favor, e leia 49, 50 e 51, e depois de 51, passe imediatamente para 60. E você vai ver como tudo vai muito bem. 60 e seguintes. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei... Não. Aí você pule. Tá certo. Não leia de novo, mais uma vez, senão vamos fazer confusão. Então é só o 51A, né? É. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. Bem, você percebeu? Dá uma sequência perfeita. Perfeita. Não é? Quase que dá para tirar os discursos
Não. Dá para tirar a segunda parte. A segunda parte do discurso aqui dá. A segunda parte perfeita. O que significa? Esta é a resposta às Zwinglio. Os versículos 60 a 70 não estão relacionados com 51 e seguintes. Estão relacionados com 35 a 50. Tá certo. Foi o redator final que não deixou de fazer uma certa violência no texto, inserindo os versículos eminentemente eucarísticos, 52 a 59. Interessante que a leitura fica até suave, né? Fica, exatamente. Jesus está falando que é o pão da vida na sua palavra, na sua revelação, e eles não creem. Esta palavra é dura. Quem a pode aceitar? E a partir daí, muitos deixaram de ser seus discípulos. Percebe? Então, o que aconteceu? Aconteceu que o redator final cortou o discurso em dois e inseriu a parte eminentemente eucarística a partir do versículo 51. Provavelmente ele queria dar algum sentido nisso. Provavelmente, né? Ele queria dar uma catequese completa do pão da vida. Em primeiro lugar, Jesus é pão da vida na revelação, na palavra. Em segundo lugar, é pão da vida na Eucaristia. Só que, primitivamente, o texto devia caminhar de 51 para 70. E foi o redator final que inseriu os versículos 51 a 52 a 59. Só fala 70, mas é 60. A 60, né? exatamente. 60. Foi o redator final que cortou e inseriu este bloco eucarístico no meio para dar ao leitor uma visão completa da catequese sobre o pão da vida. Mas os versículos 60 e seguintes não estão diretamente relacionados com o pão da vida. E, de fato, novamente se vê o verbo crer, alguns não creem, vem a mim. Cessou o vocabulário eucarístico. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Foi bem explicado? Sim, certamente, muito bom. Agora, nós precisamos dar também um sentido ao texto como está atualmente. Eu fiz uma leitura diacrônica. Agora, seria necessário fazer uma leitura sincrônica. Como se explica o texto como ele está. Como ele está atualmente, se explica. Nós temos uma catequese completa a respeito de Jesus, pão da vida. Quer, em primeiro lugar, na palavra, versículos 35 a 50. E Jesus se servia longamente da sabedoria. Livros sapienciais do Antigo Testamento que põe à mesa, que envia as criadas a chamar, venham todos experimentar de minhas iguarias, beber de meu vinho, Provérbios, livro dos Provérbios, livro da sabedoria. E, para completar esta catequese, a Eucaristia. Jesus é pão da vida também na Eucaristia. Os versículos 52 a 58, que foram inseridos posteriormente num texto que devia correr perfeitamente bem de 50 ou 51A a 60 e seguintes até os 70. Mas agora, como está o texto, como é que nós podemos entender? Nós entendemos que Jesus, só podemos entender que Jesus seja pão da vida, tanto na sua palavra, quanto na sua Eucaristia, se nós recebermos o seu Espírito. As palavras sem o Espírito são palavras que não fazem efeito no coração de ninguém. E aqui eu dou a explicação do versículo 63. O Espírito é que vivifica, é a leitura no Espírito
que leva o discípulo a compreender este texto. Opostamente a uma leitura no espírito, seria uma leitura carnal. Mas, neste caso, a carne que nada serve não é a carne do Cristo. É uma leitura carnal. É uma leitura feita sem o Espírito. E, portanto, o leitor que lê isto aqui, no Espírito que recebeu de Jesus, de sua paixão e morte e ressurreição, pode perfeitamente aquilatar o sentido do texto. Isso lembra um pouco a Lexio Divina, né? Lembra. Agora, você não leu ainda os versículos finais, o versículo 60 e... Nós podemos ir aqui do 64 em diante, né? A partir daí... a partir do 66. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. A mesma coisa, mas por motivos diversos, aparecem nos sinóticos, quando Jesus deixou de atrair multidões. Continue. Então disse Jesus aos 12. É a primeira vez que o evangelista João menciona os 12. Ele já mencionou alguns, mas os 12 é a primeira vez que menciona, embora não tenha a lista dos 12 como sinóticos. Mas está pontuado 12, né? Tá. Não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Em Mateus, Simão Pedro também faz a sua confissão de Jesus como o Messias e o Filho de Deus, para mostrar que os sinóticos e João não são assim tão distantes também uns do outro. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi eu aos 12. Não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. São 7 vezes que Judas vem mencionado neste evangelho aqui, 7 vezes. Mas esta é a única vez que se menciona Judas, filho de Simão Iscariotes. Isto é o patronímico de Judas, filho de Simão. E aqui Iscariotes pode significar tanto que Simão, pai de Judas, era Iscariotes, quanto Judas Iscariotes. E como entender a palavra Iscariotes? Há muitas explicações e nenhuma é contundente, melhor, nenhuma elimina 100% as dificuldades. A mais aceitável, Iscariote ou Isqueriote, seria um homem de Queriote. Queriote como uma aldeia da Judéia. Só que o problema está em que esta aldeia, Queriote, se existia nos tempos de Jesus, e se Judas era filho de Simão, oriundo de Queriote, esta aldeia nunca foi encontrada até hoje pela arqueologia. Mas tem notícia. Se é verdade que Queriote era uma aldeia, ela deveria aparecer, deveria estar presente, ao menos no tempo de Jesus. Só que nós não temos mais nada que possa comprovar a sua existência. E por isso, muitos explicam de outra maneira. Mas esta é a maneira mais seguida. Judas era como o pai de Queriote. E se isto é verdade, de todos os discípulos de Jesus, Judas seria o único judeu. Os outros seriam galileus. Mas tudo isto é muito hipotético e nós
infelizmente não saímos do campo das hipóteses. De qualquer maneira, está encerrado o longo capítulo 6º, a famosa catequese aqui completa de Jesus como pão da vida, na palavra e na Eucaristia. E você vê que até hoje a igreja, quando celebra a Eucaristia, coloca os dois momentos, primeiro a palavra e depois a Eucaristia. E até nos sacramentos também, primeiro a palavra, depois a administração sacramental propriamente dita. Certa vez, e não faz muito tempo, eu falei que a Bíblia, para nós católicos, esteve no exílio durante 400 anos. Um sacerdote mostrou um certo descontentamento ao que eu tinha dito. Mas eu me lembro, quando eu era criança, nós não tínhamos lecionários. Tínhamos um missal, dia de semana, o padre repetia todos os dias o Evangelho do domingo. E praticamente Mateus. Eu acho que não havia ano A, ano B, ano ímpar, ano par. Não havia nada disto. Eu acredito, se não me engano, foi no final da década de 60, dos anos de 1960, início de 70, é que começaram as primeiras ondas foi logo depois do concílio, em 66. Imprimir Bíblias em vernáculas. Não podemos dizer que a Bíblia sempre esteve no centro do catolicismo, até os concílios. Não. Vamos encerrar porque nós temos o nosso tempo completo e voltamos a semana que vem. Obrigado. Bom domingo, até a próxima semana.